eu estava com um tempo um pouco curto hoje de manhã, a minha palestra provavelmente não vai, quer dizer, certamente não vai ser visualmente tão elegante como a do Roberto, e eu só espero que ela seja, pelo menos, perto de ser tão interessante do ponto de vista do conteúdo. A palestra do Roberto foi muito legal, eu concordo com ele em gênero, número e grau das coisas que ele falou sobre o doutorado, e o tópico dessa minha continuação aqui é falar um pouquinho do que vem depois, certo? Do que você, teoricamente, já está ali perto de acabar o doutorado. Vou te dar trabalho, viu, Diego? Vou ficar mexendo aqui, tá? O que é que você deve estar pensando quando você estiver terminando o doutorado em termos de próximos passos, né? Quais são as suas oportunidades, as suas possibilidades, os desafios que vão vir. Na verdade, eu quero que vocês comecem a pensar nisso hoje, né? E não só quando estiverem ali para defender as suas teses, mas a gente vai falar um pouquinho disso ao longo da palestra. Muito bem. Ao longo dos próximos 45 minutos, eu quero que vocês olhem para mim e pensem nesse filme aí. Vocês já viram esse filme aí? É o Hit, então eu vou dar aqui, tentar dar um pouquinho de pequenos conselhos para vocês que podem vir ou não a ajudar a vida de vocês. É claro, cada um de vocês tem que tomar isso aí e introduzir dentro da sua própria realidade, tá? O conselho, a própria indicação, ela tem que ser adaptada à realidade de cada um. Mas eu acho que tudo isso aqui vai valer de forma bacana. Para quem nunca viu esse filme, esse cidadão aqui está dando conselho aos outros de como namorar, ou pelo menos tentar conseguir a atenção de mulheres que virtualmente seriam impossíveis para ele. Mas ele tenta provar que isso não é verdade, que dada um certo jeitinho ali, você sempre pode conquistar a sua amada. Muito bem. Deixa eu começar um pouquinho para pegar carona no que o Roberto falou, né? O objetivo, começar um pouquinho na época do doutorado e depois ir para onde eu quero chegar. Nas considerações iniciais dessa palestra, como eu falei, é para vocês pensarem um pouquinho adiante na carreira de vocês. Quero também lembrar um pouquinho do contexto, da dinâmica que a carreira científica se encontra no Brasil e no mundo. Essa não é uma palestra para desmotivar ninguém, mas todo mundo tem noção, por exemplo, da escassez de recursos aqui no Brasil, da crise financeira, que a própria ciência em si está ficando cada vez mais competitiva, né? Então, hoje em dia é bem mais difícil você conseguir uma posição, por exemplo, numa universidade do que já foi no passado. Tá? Então, todo mundo tem que estar ciente desses obstáculos que permeiam aqui a realidade no Brasil e no mundo, né? Isso aqui é um fato, por exemplo, que antigamente, aqui no Brasil, os professores com os quais eu estudei, lá na Universidade Federal do Ceará, muitos, ao acabarem a graduação ou acabarem o mestrado, já eram contratados pela universidade, depois eram liberados para fazer o doutorado, iam fazer o doutorado aqui no INPA ou lá nos Estados Unidos, com os seus salários e com a bolsa de pós-doutorado. Imaginei vocês fazendo doutorado com o salário de professor da Universidade Federal, vamos botar aí 8, 10 mil, mais a sua bolsa, tá? O cara vivia bem, né? Não seria legal? Mas hoje em dia não é mais assim, né? Então, hoje em dia, o cara tem que acabar o doutorado para tentar pleitear uma posição na universidade, de repente fazer um pós-doc ou dois, cada vez vai ficando a competição mais difícil, né? E nos outros países nos Estados Unidos, Canadá e Europa, talvez ainda é um passo adiante, já ficou mais difícil ainda. Então, olhar um pouquinho para a experiência como são as coisas nesses outros países, faz com que a gente entenda o que nos espera aqui, daqui a uns 10, 15 anos, tá? E vocês têm que estar preparados para isso. E vou apresentar para vocês um pouquinho das oportunidades e as dificuldades que eu vejo pela frente. O nosso ponto de partida é onde vocês estão agora, na pós-graduação. O que é que você precisa ter, né, para você, depois da palestra do Roberto, para você ter um programa de pós-graduação, mestrado, doutorado bem sucedido? Eu listei aqui 5 características que eu acho que são super importantes, assim, e essenciais. Primeira coisa, vocês estão fazendo doutorado em matemática, então você tem que ser realmente apaixonado e ter vocação para a matemática. Você tem que trabalhar forte, né? Você tem que ter profissionalismo, seriedade, e muitas das pessoas que vocês vão conhecer aqui, dos melhores amigos que vocês vão fazer para a carreira de vocês vão conhecer aqui durante essa época do mestrado, doutorado, quando vocês são alunos, que vão gerar colaborações futuras, e por isso, super importante, estimulo essa interação. E como o Roberto falou, inglês. Inglês é absolutamente fundamental para o que está por vir e para a carreira de vocês no meio acadêmico, né? Eu estava pensando no que eu ia falar nessa palestra ontem, se você não sabe inglês ou tem alguma dificuldade em inglês, seria bom você se levantasse agora e começasse a estudar inglês, né? Então, como eu vi que ninguém se levantou, eu vou começar agora a falar minha palestra em inglês.
Não, você gostou, né? Eu pensei isso ontem, falei, vou começar agora a mudar para o inglês e falar tudo em inglês, mas não, vai ser... Vou continuar em português, mas fica dada a mensagem. Inglês, fundamental, isso aí eu vou enfatizar mais algumas vezes nessa palestra. A sua reputação ela é algo difícil de se construir e fácil de se destruir. Tá? Então, todo dia, toda oportunidade que você tem aqui é uma oportunidade para você estar construindo uma boa reputação, de que você é uma pessoa séria, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa honesta. Aqui não tem espaço, pelo menos eu acho, dentro da matemática, para nenhum tipo de desonestidade intelectual. Se você sabe uma coisa, você explica. Se você não sabe, você não tem que ter vergonha de dizer, não sei, por favor, me ensina. Você tem que estar sempre buscando aprender. Tá? Quem conhece esse jogo aqui, levanta a mão. Como é que é o nome? Como é que é o nome? Catan, né? Esse jogo aqui é um jogo de estratégia que eu gosto muito, chama Settlers of Catan. E o que eu quero falar um pouquinho para vocês é isso daqui. Estou acabando o meu doutorado, o que é que eu faço agora? Na verdade, isso aqui extrapola para todas as etapas da vida de vocês. Estou querendo dizer que a vida é um grande jogo aí de estratégias e você tem que estar ciente das regras do jogo, ciente das suas possibilidades, onde é que você pode chegar e tentar maximizar o que você consegue, onde você consegue chegar naquele momento. Então, a cada momento você está reavaliando essas possibilidades, para onde você tem a chance de ir, você vai fazer o possível para tentar chegar lá no próximo movimento. E aí você vai fazendo o bootstrap nisso daí. Como fazer o seu melhor a cada momento. Tá? Olhando sempre 2, 3 passos na frente. As perspectivas para o matemático. Olha, eu diria que um cara que aprende matemática, um cara que é doutor em matemática, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode trabalhar no meio acadêmico, ele pode trabalhar na iniciativa privada, fazer um concurso público, montar o seu próprio negócio, se aposentar, se você quiser. Né? Então, assim, isso vai depender de cada um. O potencial de um matemático, para mim, é enorme. Né? Eu sei disso, tive um pouquinho da experiência de trabalhar na iniciativa privada e sei que as pessoas julgam muito bem, né, ou contratam um matemático pelo potencial que a pessoa tem de aprender, pelo potencial que a pessoa tem de ser resiliente, de olhar para um problema, tentar até descobrir. Então, se a pessoa essencialmente aprende matemática, ela pode aprender qualquer coisa e muitas das empresas que contratam hoje em dia vão te ensinar o modus operandi delas, elas não vão assumir que você vai chegar lá para trabalhar, vão ter uns cursos e tudo, e qualquer pessoa pode aprender. Essa interação entre a ciência e a indústria ela ainda é um pouco incipiente no Brasil. Né? Então, você vê aqui pouco o fluxo de doutores em matemática, por exemplo, para a iniciativa privada. Mas isso já é muito comum nos Estados Unidos, por exemplo, onde cerca de 80% dos doutores em matemática, 70% dos doutores em matemática não vão trabalhar no meio acadêmico, vão trabalhar, sim, na indústria. E felizes da vida, às vezes até ganhando salários maiores, a pessoa realmente opta por trabalhar em empresas de consultoria, finanças, seguros, grupos de investimento e por aí vai. Né? Nem tudo é para todos, escolha o que te faz mais feliz. Né? Isso, obviamente, tem que ser reavaliado a cada momento do tempo. Você tem que sempre... Vai ficar a lição aqui de que você tem que sempre que estar um pouquinho fazendo a autocrítica, se conhecendo cada vez mais e vendo o que é que te agrada, o que é que te desagrada, o que é que vai te fazer mais feliz. Então, eu chego à parte, e isso aqui é o tópico principal dessa palestra, onde eu quero discutir um pouquinho com vocês a dinâmica de você se candidatar a alguma coisa. Né? Chamei aqui candidatando-se a algo. E eu botei aqui o título desse slide, o que é básico para você entrar no jogo. Você vai se candidatar a algo, a gente vai discutir aqui o exemplo de você se candidatar para um pós-doc. Tá? Mas, obviamente, esse exemplo extrapola para você se candidatar, se você está no mestrado, por exemplo, para você se candidatar a um doutorado, se você já está no estágio depois da carreira, para você se candidatar a uma posição de professor, para fazer um concurso, para um emprego. Então, tudo isso aqui você vai poder tirar lições do que a gente vai falar para todas essas outras coisas. Eu diria que as 4 coisas principais que você tem que ter em mente quando você vai se candidatar a algo são essas 4 coisas. Primeiro, você tem que ter mérito. Mérito naquilo para o qual você está aplicando. Se você está aplicando para um pós-doc, você tem que ter um mérito científico compatível com aquela posição para a qual você está aplicando. Se você quer aplicar para um emprego, digamos, numa firma de consultoria, você tem que ter o mérito, o perfil que aquela empresa busca. Né? Se você está aplicando para o doutorado, você faz mestrado, você está aplicando para o doutorado, você tem que ter notas boas no mestrado, cartas de recomendação boas e assim vai. Segundo, inglês. De novo, né? Inglês aqui é básico.
é básico para você entrar no jogo. Hoje em dia, inglês não é mais um adicional, um plus, um negócio que você tem que vai te diferenciar dos outros. Ele é mais cruel do que isso, ele vai te deixar fora do jogo se você não souber. Você saber alemão, francês, hoje em dia, pelo menos na minha opinião, ainda é um adicional. E todo mundo sabe, se você souber, é um plus para você. Mas não saber inglês é algo que te deixa fora do jogo, você nem chega no cassino para jogar. Terceira coisa, talvez a mais importante. Você tem que ter, em todos os momentos, e vocês têm que exercitar isso, e não é fácil, você tem que ter bom senso. Né? Vocês vão ver que a maioria das respostas para todas as perguntas que eu vou deixar para vocês aqui, resume-se a isso, bom senso. Bom senso depois vai evoluir para uma certa dose de maturidade. Maturidade ela vai vir de dentro de vocês e vai vir da interação que vocês têm com pessoas mais experientes, sejam seus colegas, sejam seus professores, seja seu orientador. Vocês têm que sempre estar buscando conselhos para coisas como as que eu vou apresentar aqui. E a quarta coisa, você precisa de um certo investimento de tempo para montar a sua candidatura para aquela coisa que você está pleiteando. Não é só um negócio de você chegar numa manhã e preencher todos aqueles requerimentos que estão lá no site. Você tem que fazer isso daí, você tem que tomar um certo tempo para pensar nessas coisas. E vai ficar muito claro com o que eu vou falar depois. Alguma dúvida por enquanto? Tudo tranquilo. Me interrompam a qualquer momento, se for uma dúvida rápida, se for uma pergunta mais elaborada, a gente deixa para a mesa redonda que vai seguir aqui. Muito bem. Essa aqui é o perfil de uma carreira acadêmica. Né? Vamos falar agora, então, da situação particular em que vocês estão se doutorando em matemática, matemática aplicada ou alguma ciência, e pretendem seguir com a carreira de pesquisador, a carreira acadêmica. A carreira acadêmica, geralmente, é formada por esses estágios aqui. Você faz a graduação, mestrado, doutorado. Hoje em dia, é muito recomendável que você faça um ou mais pós-doutorados, que são posições não permanentes, são as posições que vão se seguir. Hoje em dia é difícil, né? No Brasil, inclusive, você, de fato, sair do seu doutorado e já já obter uma posição permanente numa universidade de maior prestígio. Então, o perfil, até mesmo dos concursos aqui, está mudando. Concursos para a UFRJ abrem, para a USP abrem, nós temos 3 vagas e 50 candidatos. Então, já se procura pessoas aqui que tenham uma ou mais experiências de pós-doutorado, assim, 1 ou 2 ciclos. E isso na verdade, é muito salutar na vida de um pesquisador em matemática ou em qualquer outra ciência, essa circulação de pessoas. É assim que você vai fazer o seu doutorado num lugar, você vai fazer um pós-doc num outro lugar, você vai fazer um segundo pós-doc num outro lugar e vai conseguir uma posição permanente num quarto lugar. Olha o tanto de pessoas que você conheceu, o tanto de contatos que você adquiriu para você agora trabalhar com seus colaboradores, para você organizar um evento. Isso daí é que faz o nosso meio ter essa dinâmica bacana que eu gosto muito e me faz muito feliz. Depois dos seus pós-doutorados, você vai eventualmente aplicar para uma posição que chama-se tenure track, ou seja, é uma posição, em geral, você vai ter um estágio probatório de 3, 4 ou 5 anos, mas se você performar bem, você vai virar professor permanente. Aqui no IMPA, por exemplo, é assim, a gente contrata em caráter tenure track, quer dizer que aquele cara ali é um professor assistente, depois de 4, 5 anos ele é avaliado e ele é passado ao status de tenured, né, o status de professor permanente. Todas as universidades americanas funcionam, por exemplo, nesse modelo. A universidade aqui no Brasil, teoricamente, tem um estágio probatório de 3 anos, mas é muito pouco enforçado. Essencialmente, só se você der um tiro em alguém que você é demitido. Mas, e assim, ainda assim é difícil, né? Mas, assim, o que eu quero dizer é que demora muito tempo mesmo, numa carreira científica, se é que você consegue chegar, de fato, a esse ponto, para você ficar se sentindo igual a esse cidadão aqui que está lá em Jericoacoara, na rede, assim, descansando, de bem com a vida, com tudo resolvido, né? Cada dia é um novo desafio, é um novo dragão que você está tendo que matar. E, para mim, eu gosto muito dessa frase, hard work beats talent when talent doesn't work hard. Eu prefiro... Assim, trabalho duro é fundamental, você tem que se dedicar, é importante ter genialidade, criatividade, inteligência para matemática, senão vocês não estariam aqui, todos vocês têm, mas só isso, sem trabalho duro, não vai levar vocês para o próximo passo. Tá? Tenham isso em consciência. O que é ser um pesquisador? Roberto já falou muito bem, não vou me alongar nesse assunto, só quero dizer que a figura do pesquisador, a figura do cientista, é uma figura extremamente relevante na sociedade, talvez mais ainda por aí, mundo afora, do que aqui no Brasil, né? Mas às vezes eu chegava em aeroportos nos Estados Unidos, a pessoa olhava o meu visto, era um visto de cientista, o cara olhava para mim,
o cara da segurança, o cara da aduana, olhava o meu vídeo de cientista, poxa, cara, você é o cientista, eu não sei o que você faz, matemática, não sei o que você faz, mas deve ser importante pra caramba. Continue assim, seja bem-vindo aqui aos Estados Unidos. Né? E eu achava uma coisa bacana, mas que eu vou não recomendar que vocês façam, é que toda vez que você ia viajar lá nos Estados Unidos, que eu ia viajar, você tinha a opção de botar lá como você queria ser chamado. Mr. Carneiro, aí tinha uma opção de você botar Doctor. Aí eu, poxa, caramba, primeira vez na vida que eu vou poder, de fato, escolher minha opção, eu vou botar Doctor, né? Doctor. Aí chega lá no meio da aeronave, num voo, um paciente estava passando mal. Aí foi chamado, please, Dr. Carneiro, temos um passageiro aqui que está com uma dor de cabeça, só podia vir atender aqui. Eu, puxa, para explicar que eu não era esse tipo de doutor, foi foda. Depois desse dia eu nunca mais botei doutor. Agora, graças a Deus, eles têm professores, tem professor lá. Aí você pode botar. O matemático, o cientista, eu gosto de vê-lo como sendo uma empresa, é como se você fosse uma empresa de uma pessoa só. Como já dizia aqui o Spider-Man, né? Com grande poder vem também uma grande responsabilidade. Vocês, como cientista, têm um poder enorme sobre a gerência do seu tempo. Né? Isso aí é muito fácil a pessoa se perder. Até no momento que vocês estão agora, momento de tese, por exemplo, depois do exame, tem todo o tempo livre do mundo para pensar na sua tese, na sua pesquisa. É fácil vocês se perderem, é fácil vocês deixarem para amanhã as coisas que vocês estão podendo fazer hoje. Então, com esse grande poder, você tem que ter uma grande responsabilidade para gerenciar o seu tempo. Né? Eu digo que o matemático é uma empresa de uma pessoa só, você é a sua própria empresa. Se você quiser trabalhar 6 horas por dia, você vai colher os frutos de quem trabalha 6 horas por dia. Se você quiser trabalhar 8 horas por dia, 10 horas por dia, claro, dentro dos limites da estafa mental que o Roberto estava falando, mas assim, tem gente no mundo que quer trabalhar em matemática 12 horas por dia e consegue trabalhar bem e tudo, e uma pessoa que trabalha 6 ou 4, obviamente não pode querer colher os frutos daquela pessoa que trabalha mais. A gente tem que reconhecer o trabalho dos colegas e ver onde é que a gente quer se encontrar nesse espectro aí. É claro que as pessoas têm diferentes prioridades da vida, mas saibam que existem pessoas por aí, mundo afora, que, muito bom para a matemática, dedicam toda a sua vida à matemática e muito pouco para a parte pessoal. Isso é ótimo para a ciência, mas mais difícil para outras pessoas que querem conciliar com a vida pessoal, porque essa é a competição. Tá? Então tenham isso em mente. Não existe almoço grátis. Vamos falar agora um pouquinho de pós-docs. Né? Eu queria passar um pouquinho a imagem para vocês de que vender o pós-doc como uma posição, olhe para essa posição aqui no meio, não é uma posição tapa-buraco, onde você espera o tempo passar até fazer o concurso. Muitas pessoas olham aqui no Brasil e olham para um pós-doc como exatamente, poxa, eu me formei doutor, quero fazer um concurso para ter meu saláriozão bom, cargo permanente, fico aqui no pós-doc enquanto não abre, enquanto eu abro, vou abrindo, vou fazendo os concursos, quando eu passar eu larguei. Pode ainda ser assim, mas isso vai mudar. Tá? Então, assim, eu queria chamar a atenção para vocês de que o seu pós-doutorado é uma formação, é uma continuação da sua formação. Você vai ter a chance de interagir com outro grupo de pesquisa, ter um novo orientador, que na verdade a gente chama talvez de mentor de pós-doc, então outra pessoa senior para conversar com você, vai fazer mais contatos. É uma oportunidade única de crescimento pessoal e profissional. Né? Na verdade, em países como nos Estados Unidos, Canadá e Europa, a própria existência, o próprio fato de você conseguir ou não um pós-doc está meio que se mesclando com você acabar o seu doutorado. É como se fosse a medida do seu sucesso. Você se doutora se você tiver conseguido uma oferta de emprego. Se não, você não acaba. É quase como se fossem coisas equivalentes. Na verdade, o mercado americano, o ano acadêmico lá vai de agosto até maio. Todas as aplicações de pós-doc, por exemplo, se eu estou pensando em acabar em maio, eu vou aplicar para uma posição de pós-doc, que é meu primeiro emprego depois de doutor, se eu quiser ficar na academia. Se eu não conseguir, eu não vou ter emprego. Não adianta eu me graduar e não ter um emprego, não ter para onde ir. Então, o sujeito aplica ali para as posições de pós-doc em novembro, dezembro, ele recebe respostas em janeiro ou fevereiro, se ele conseguir uma posição, ele já sabe que ele vai conseguir para começar no outro agosto, aí ele vai e se gradua em maio, como era o planejado dele. Né? Então, é meio que... E até é um pouco da medida do sucesso das suas atividades no doutorado até o prestígio da posição que você conseguiu em seguida. Você diz, poxa, esse cara fez um trabalho excelente no doutorado. Por quê? Porque ele conseguiu um pós-doc na instituição alfa. Né? A pessoa
não conseguiu pós-doc, o que acontece com ele? Ele vai ficar talvez mais um ano no doutorado, porque ele tem ali aí o funding do doutorado, as bolsas lá não são tão rígidas como a nossa, que acabam há 4 anos, às vezes demora um pouco mais, o cara consegue um ano mais de teaching assistants lá e consegue ficar mais um ano e vai aplicar de novo. E muitas das pessoas, às vezes, têm até um material para fazer uma tese. Eu já tenho 1 ou 2 artigos publicados, tenho 4 anos aqui no programa de doutorado, mas eu não vou terminar ainda, eu vou querer ficar mais 1 ou mais 2 anos no doutorado para poder ainda fazer o meu currículo ficar ainda melhor, né? Para poder, quando eu for aplicar e me candidatar, eu ter uma candidatura mais sólida. Parece um negócio contraintuitivo, mas é verdade. Esse tempo que vocês têm aqui no doutorado, vocês têm que aproveitar muito bem. Por quê? Porque vocês são estudantes profissionais. Todo o dinheiro que vocês ganham da bolsa é dedicado para vocês estudarem 16 horas por dia. Vocês não precisam dar aula, vocês não precisam só estudar. Depois, se vocês passarem para os outros estágios da carreira, vão entrar outras coisas, como administração, você vai ter que dar aula, você vai ter que participar de comitê, você vai ter que orientar um aluno de iniciação científica. E essas coisas, vocês pensam que não toma tempo, mas toma tempo, né? Você vai ter que dar palestras assim para os alunos, preparar, toma tempo, né? E é legal, é gratificante também, só que o nascimento matemático de uma pessoa, o nascimento acadêmico, ele essencialmente conta a partir do momento que você se doutora. Ele não tem a ver com a sua idade física, né? Ele tem a ver com a idade que você se doutora. Tá? Então, o quanto mais vocês puderem agregar ao seu currículo em termos de produtividade científica antes de se doutorarem, melhor. Se você acabar com 4 papers ou 3 papers, artigos publicados, legal, ótimo, né? Porque a pessoa vai olhar, né? Poxa, esse cara aqui se doutorou quando? 2009. Né? Nós vamos pegar um cara que se doutorou há 2 anos atrás. O cara se doutorou em 2016. Quantos artigos agora ele tem? Sei lá, o cara tem 8. Só que ele já tinha 4 quando se doutorou e depois escreveu mais 4 nos últimos 2 anos. Então, eles vão pegar e fazer qualquer fração dividindo pelo número de anos que você tem de doutor. Né? Então, quanto mais você tem ali do seu V0, melhor. Né? A ninguém interessa se você se doutorou em 3, 4, 5, 6 anos, ou se você, quando se doutorou, tinha 22, 24, 28, 30 anos. Eu, quando me doutorei, sei lá, tinha 28 anos. Talvez seja um perfil considerado até velho para a maioria dos padrões usuais por aqui no Brasil e nos Estados Unidos, mas ninguém liga para isso. Tá? Muito bem. Então, vamos lá. Eu quero discutir com vocês esses 9 passos aqui para vocês se candidatarem a alguma coisa. Você vai se candidatar a um pós-doc, por exemplo. Eu listei aqui 9 passos para a gente discutir. O primeiro, você vai ter que se familiarizar com a oferta de empregos disponível, que você está buscando encontrar o seu perfil. Segundo, você vai ter que fazer um website profissional. Terceiro, currículo. Quarto, research statement. O quinto, teaching statement. O sexto, suas cartas de recomendação. Sétimo, que a gente chama de cover letter. 8, possíveis entrevistas que você vai fazer. E o 9, eu chamei uns tópicos extras. Isso aqui vai ficar tudo no YouTube, então eu acho que vai ter certa informação valiosa aqui, que depois vocês podem pegar lá o vídeo, pausar e vou passar talvez um pouco rápido aqui, mas depois vocês podem rever lá. Vocês conhecem esse casal que está aí? Esse daqui é a Gisele Bündchen e esse aqui é o marido dela, o Tom Brady, que é jogador de futebol americano. Eu escolhi esses dois aqui para representar a minha ideia porque eles formam um casal bem bonito. Você não acha, John? Um casal bonito? Ah, eu acho ele um gato também. É um casal bonito. E agora? Mais bonito ainda, né? Então, isso aqui é uma ideia do que eu quero mostrar para vocês, do que é uma foto sem maquiagem e uma foto totalmente produzida. Com maquiagem, você vai para a festa. Eu quero que vocês pensem que vocês vão aplicar para alguma coisa, vocês estão indo para a festa. Né? Todo mundo sem maquiagem é uma coisa, mas todo mundo aqui, quando vai para um casamento, quando vai para uma festa de gala, bota aquela roupa, faz aquela maquiagem. O cara não muda muito, ninguém pode mudar a sua natureza, né? Mas muda um pouquinho, vocês concordam? Né? Então, quando vocês forem aplicar ou se candidatar para alguma coisa, vocês vão ter que trazer o seu melhor jogo, gente. Não é aquele negócio, sentei numa manhã, escrevi ali um texto bobinho e tal. Não. Você tem que botar maquiagem, você tem que botar o terno, você tem que botar o vestido, o colar, os brincos. Tem que vir com o seu jogo número A. Tá? Então, é um pouco disso. O pouco que eu vou falar agora, essencialmente, a minha palestra podia ser resumida, podia ter um novo título que se chamaria Estratégias de Maquiagem Acadêmica. O que eu quero ensinar um pouquinho a vocês, na verdade, ensinar vocês um pouquinho a pensar em como maquiar
o seu currículo acadêmico. Veja bem, eu estou usando a palavra maquiar, não estou usando inventar, ninguém vai ser desonesto aqui, simplesmente eu quero ensinar para vocês, cada um de vocês tem vários pontos fortes e alguns outros pontos que você não acha que são tão fortes. O que é que você vai fazer? Realçar um pouquinho os seus pontos fortes e deixar um pouquinho os pontos menos fortes ali de lado. Tá? Todo mundo tem que fazer um pouquinho desse exercício quando estiver se candidatando para alguma coisa. Primeira coisa, você vai querer descobrir onde é que estão as minhas posições abertas, a oferta de emprego. Né? Existem aqui vários sites para você ficar buscando oportunidades de pós-doc. Né? O mais importante deles talvez seja esse chamado Math Jobs, que é o site de empregos da Sociedade Americana de Matemática, da AMS. Eles fazem de uma forma muito organizada e até numa certa data, nesse período agora de fim de ano, novembro, dezembro, por isso que essa palestra está sendo agora. Muitos de vocês, se quiserem se candidatar a esses pós-docs, terem tempo de fazer isso daqui, estarem prontos aí por novembro, dezembro. É um site, podia ter foto aqui, botar o link, mas é muito fácil você encontrar no Google, o Math Jobs. É uma plataforma onde tem todos os empregos disponíveis lá nos Estados Unidos. Não só pós-docs, mas até empregos nos próximos níveis também. Tenure track, professor associado, professor titular. Você faz um mini cadastro, é grátis, né? E você vai poder fazer o upload de todos os documentos que eu vou apresentar aqui, as suas cartas de recomendação, o seu currículo, o seu research statement, você vai fazer todo o upload nessa plataforma. E aí depois você simplesmente vai dar um check em cada posição para a qual você quer aplicar. Tem um pós-doc na Universidade de Harvard, quero aplicar? Pum, check, aplico lá. Quer dizer que aqueles caras de Harvard vão receber a tua aplicação, a tua candidatura. Tem um outro pós-doc em Berkeley, na NYU, em Princeton, só um check. Então, assim, os americanos fizeram isso de uma maneira muito mais fácil, muitas mais pessoas aplicam, obviamente fica muito mais competitivo, mas tem posições assim, em todo o espectro, né, umas 200 instituições, sei lá, desde as mais focadas em pesquisa, as mais focadas em ensino, em que você pode tentar se encontrar em uma posição bacana. Aqui no Brasil, as posições de pós-doc são um pouco mais randômicas. Elas não aparecem numa certa data prefixada, apesar de eu gostaria de levantar, inclusive, essa questão, quando tiver oportunidade, que aqui a gente podia padronizar um pouco mais o nosso calendário, mas ainda não é assim. Tem esse fórum de pesquisa e pós-graduação aqui no Brasil, que é um fórum importante, que eu aconselho todo mundo a participar. Você recebe notícias de concursos, notícias de posições abertas. Hoje de manhã, por exemplo, recebi aí 2 notícias de aberturas de pós-docs em 2 universidades aqui no Brasil, para você ficar informado das posições aqui no Brasil. E também vale a pena ir andar vasculhando os sites de cada universidade e procurar se eles têm posições abertas por lá. Né? Contato direto com pessoa. Na Europa é um pouco mais escondido do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos está tudo transparente, está tudo lá no Math Jobs, a maioria. Na Europa, não. Você tem que ir em cada universidade vai ter a sua própria chamada lá, e você conhece um professor de lá, você manda um e-mail, pergunta se tem alguma oportunidade. Os pós-docs nos Estados Unidos são coisas mais institucionais, são coisas dos departamentos. Na Europa são coisas mais pessoais. Geralmente um professor tem uma grant gigante e aquele indivíduo, aquele professor, contrata o pós-doc que ele quer. Então é uma coisa mais pessoal ao invés de ser mais do departamento. Por isso que esse contato, às vezes, com o professor, o contato mais direto, vale a pena você perguntar se tem. E aí você olha as opções disponíveis, você tem que conhecer o seu perfil e estabelecer um plano para você atuar. Você tem que conhecer o perfil, o trabalho que você fez, a relevância do trabalho que você fez e tudo. Isso aqui, gente, que fique claro que não é uma questão de sorte. Não é porque eu dei o check lá no pós-doc de Harvard que eu vou conseguir. Se der uma sorte, eu consigo. Não é assim. Tá? Você tem que ter noção, né? De novo, bom senso. Né? Você pode até aplicar, mas não deixe suas expectativas passarem à frente de você. Você tem que ter um bom senso para saber a faixa em que você está, do que você tem realisticamente condições de conseguir, você vai brigar para estar ali no topo daquela faixa. Recomendo todo mundo aqui que tem alguma ambição de aplicar para alguma posição de pós-doc ou se candidatar a um emprego, que faça um website pequeno, profissional. Não precisa ser nada sofisticado, pode ser uma coisa muito simples. Inclusive aqui no IMPA nós tivemos ano passado, depois que eu dei essa palestra, uns 2 anos atrás, o pessoal se motivou e fez um mini workshop, os alunos mesmo, sobre como montar o seu website profissional. Tinha 1 ou 2 alunos que sabiam, mostraram para os outros, aqui tem uma plataforma super fácil de montar, você pode usar inclusive o espaço do IMPA para ter o seu site host no IMPA, né? E esse site deve conter as suas informações básicas, seu currículo, sobre sua pesquisa, sobre suas atividades de ensino, no caso de vocês monitoria, por exemplo. Né?
O site tem que ser em inglês, é óbvio. De repente, uma foto sua ali no site cai bem, mas aí eu deixo para critério de cada um, se quer botar uma foto da natureza, não sei o quê. Eu, particularmente, acho que uma fotozinha da pessoa ajuda o cara a pôr um nome, uma face ao nome que ele está vendo na aplicação. E tente, pelo menos, fazer alguma coisa simples, mas informativa, limpinha, organizada, bonitinha. Aqui no IMPA já houve cursos. Se você não quiser fazer um curso e montar um website, você pode inspirar-se em algum modelo online. Eu me lembro quando eu fiz o meu primeiro site, eu estava no 2º ano de doutorado. Eu resolvi, rapaz, vou fazer um site. Eu segui abrindo sites de professores de universidades do mundo todo. Aí eu encontrei um professor do departamento de biologia da Universidade de Oregon, que eu gostei do site do cara. O que foi que eu fiz? Eu peguei lá o HTML, Ctrl+C, Ctrl+V. Saí mudando os nomes do cara pelo meu, tudo tal. Era o meu site. Muito tempo depois, alguém descobriu em algum lugar que em algum lugar aparecia assim, pequenininho, ou era lá no código, lá em cima, assim, que quando o cara clicava no meu site, aparecia Professional Website of John Jones, blá, 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 assim, o nome do cara lá, e não aparecia o meu, mas já depois de muito tempo. Muito tempo eu vivi com esse site aí. Depois eu fiz outro usando o programa do Mac, depois agora passei para o modelozinho do IMPA, que eu achei bem legal. Então, por exemplo, isso aqui é uma... Eu vou usar aqui algumas coisas pessoais, assim, vou mostrar para vocês um pouquinho o meu site, meu currículo, meu research statement. Isso aí não é nada para me mostrar, não, é simplesmente porque para usar de outros eu teria que pedir permissão, e eu estava fazendo isso aqui às 10 da manhã e não tinha como ter tempo de pedir permissão para outras pessoas para mostrar os deles, tá? Mas isso aqui por exemplo, isso aqui se você olhar na internet, isso aqui é o meu site pessoal, básico, tem uma foto, tem aqui as informações das abas, se você quiser ver um pouquinho do que é. Então, acho que um pouquinho desse para cada um de vocês seria muito legal, mostrar o que vocês estão fazendo. É claro que o site, o currículo, o research statement, tudo isso se adapta à fase que vocês estão vivendo na carreira, né? O site, quando eu era aluno de doutorado, não é o meu site que é hoje, não é o meu site daqui a 10 anos, não é o site do Jean Bourgain, que tá no topo da carreira. Então, assim, a pessoa tem que adaptar à sua realidade, né? Research, vocês vão estar publicando aí os seus papers, os seus primeiros papers, ou em preparação. Teach, você vai botar coisas da sua monitoria e tudo, eu boto coisas dos cursos que eu dei e tal. E outras atividades que você julgar relevante, você vê o seu modelo principal. Algumas pessoas botam coisas pessoais no site e tudo, acham bacana, hobby e tal, fica a seu critério. Currículo. Vamos falar um pouquinho de como você montar um currículo. E aqui eu quero que vocês parem um pouquinho de tempo para pensar. Para montar um currículo, ou de modo geral, para você montar uma aplicação para algum lugar, para uma candidatura a emprego, você tem que conhecer. Candidatura a emprego aqui também aplica-se a candidatura a projetos, tá? Quando vocês forem próximos estágios da carreira, vocês vão estar submetendo projetos. Se aqui no Brasil, vocês vão estar apresentando projetos para o CNPq, para a CAPES, edital universal, bolsa de produtividade, tudo. Você tem que conhecer a audiência, você tem que conhecer o público para o qual você está se apresentando. Então, montar o seu currículo é uma coisa que é uma tarefa delicada. Eu me lembro quando eu fazia engenharia, o professor da engenharia uma vez me chamou na sala dele e foi me mostrar o currículo dele. O cara falava todo orgulhoso, está aqui o meu currículo. O cara pegou um negócio aqui debaixo da cadeira e botou aqui em cima da mesa. Pá! 300 páginas encadernadas, assim. Todos os diplomas e certificados que o cara já tinha recebido na vida, o sujeito encadernou e aquilo ali ele chamava de currículo, né? Hoje em dia eu olho para isso aí e acho uma merda, né? Não é isso que é currículo. O seu currículo ele não precisa ter tudo. O seu currículo jamais é para você botar que você foi campeão de karatê da 3ª série. Não precisa estar no seu currículo. Você vai botar no seu currículo, vai torná-lo sucinto, vai torná-lo bem estruturado, bom senso sempre, né? Vai torná-lo interessante, vai explorar os seus pontos fracos, os seus pontos fortes, vai deixar os seus pontos fracos um pouquinho ali de lado. E eu vou retornar esse conceito aqui que eu chamo de superharmonicidade. Você só vai botar uma informação ali no currículo se você achar que ela é maior do que a média. Aí alguém pode objetar, por exemplo, professor, então eu vou botar só uma informação. Vou botar mais alto, mas não é assim. Você tem que fazer uma mistura aí da média, você tem que botar a média alta com uma certa amplitude. O seu currículo tem que ter uma amplitude boa e uma média alta. Então, você vai escolher as informações que você vai botar lá e como você vai botar, na ordem que você vai botar, no estilo que você vai botar, para maximizar o efeito que aquele documento ali vai ter em quem está lendo. Tá claro isso? Cada decisão que você vai tomar para botar no seu currículo, vale a pena você parar alguns minutos para pensar. Eu vou pegar os meus artigos e vou numerá-los ou eu vou botar bullet points? Se eu for numerar, eu vou numerar de frente, de cima para baixo ou de baixo para cima?
Né? Como é que eu vou botar os meus artigos? Eu vou botar com o nome do jornal completo ou com o nome abreviado, igual está no MFSciNet? E por aí por diante. Então, várias decisões pequenas que vocês têm que pensar um pouquinho antes de fazer. Mas, assim, o fato de você tentar pegar o seu currículo e apresentar-se como uma pessoa interessante, vender um pouquinho os seus pontos fortes, né, é crucial. De novo, vou mostrar para você um documento meu. Tá? Esse aqui, por exemplo, se você for na minha página, você vê o meu currículo. Pessoas diferentes, têm estilos diferentes, mas eu quero só mostrar para vocês exemplos de pequenas coisas que eu, por exemplo, levei em consideração aqui no meu currículo. Não sei se dá para vocês lerem. Começa com o nome, coisas pessoais, minha educação, onde é que eu me formei, botei aqui o título da tese, os orientadores, appointments. Você vai botando as coisas mais relevantes primeiro, né? As posições que tive, né? Por exemplo, fui pós-doc aqui em Princeton, depois trabalhei um ano numa empresa de consultoria chamada McKinsey & Company, que é uma empresa global de consultoria em alta gerência, que para um matemático, será que faz diferença eu botar isso daqui para uma coisa em matemática? Não sei se faz diferença, mas eu acho uma coisa tão bacana e uma coisa que me diferencia um pouco, que pouca gente tem na carreira científica, que eu deixo aqui com o maior orgulho, assim, porque o cara, porra, esse cara aqui teve uma experiência fora da academia, de repente traz alguma coisa nova para a mesa aqui. Então, são pequenas coisas que cada um de vocês tem que vale a pena realçar, né? Publicações científicas, como é que você vai lidar? Eu escolhi, por exemplo, numerar e botar de trás para frente. Muita gente olha o currículo Lattes, por exemplo, o currículo Lattes, como é que é? Ele bota o sobrenome e o nome. Então, se você tem um paper com 4 autores, você vai lá, Emanuel, Roberto, Jorge Vitório e o Marcelo Viana, vai aparecer o nome dos 4, depois vai aparecer o nome do paper, depois vai aparecer onde foi publicado. Talvez aqui, na hora de botar os papers, você não quer enfatizar os seus coautores. Talvez você quer enfatizar o trabalho em si, o trabalho que você fez. Tudo bem, você teve coautores, mas essa é uma informação que, nesse momento, para o seu currículo, é secundária. Então, eu opto por botar aqui, por exemplo, o nome do artigo, e aí boto aqui, com fulano e fulano. Aí bota o jornal, nome do artigo com fulano e fulano. Eu podia começar com o nome de todos os autores, mas se o cara tem, sei lá, 3 coautores, vai chamar mais atenção do que o artigo em si. Então, esses pequenos truques de você realçar as coisas que você quer realçar e deixar outras coisas como informação secundária, vocês têm que pensar quando vocês for fazer linha por linha. Eu estava discutindo agora aplicações, um outro exemplo relevante para o caso de vocês. Vocês vão botar, então, no seu currículo acadêmico, quando estiverem aplicando para pós-docs, coisas do tipo palestras que você deu, posters que você apresentou, conferências que você atendeu, né? Cada pessoa tem que adaptar isso aí à sua realidade. Em alguns momentos, você vai ter aquele salto quântico, onde você vai chegar para uma certa categoria e vai dizer, não, isso aqui já não entra mais no meu currículo. Eu estava discutindo com o meu aluno, o Andrés, que não está aqui hoje, mas deve estar assistindo aí em algum lugar, pequenas dicas para ele montar o currículo dele. Eu falei para ele, cara, mas você já deu umas palestras por convite, você já deu umas palestras em conferências, já deu umas palestras em seminários, tu apresentou 4 posters, vou te dar uma sugestão, tira pôster. A partir de agora, o teu currículo não tem mais pôster, agora tu apresenta seminário. Assim. Então, chega esse momento que, por exemplo, se eu apresentei 4 pôsteres e nunca dei o seminário, eu vou botar lá no meu currículo que eu apresentei 4 pôsteres. Né? Mas a partir do momento que eu comecei a dar uns seminários, comecei para uma conferência ali, convidado e tal, e já dei 3 ou 4 palestras, apesar de eu ter dado 3 ou 4 pôsteres também, vou botar só as palestras, pôster já era. Assim, eu resolvi dar esse salto quântico na minha vida, agora eu sou um cara que apresenta palestras. Né? Ele falou, não, professor, mas eu apresentei 4 pôsteres aqui, mas esse um pôster aqui foi no MSRI, lá em Berkeley, uma conferência importante. Tá bom, então deixa esse pôster aí, dropa os outros 3. Aí, tá bom, então pronto. Agora o currículo dele ficou assim. Então, pequenas coisas assim, você vai começar a dar palestras, algumas vezes você vai começar a dar palestra de seminário, aí você vai ser, depois, você vai ser convidado a dar uma palestra plenária em alguma conferência. Tu não vai começar a listar as 90 palestras que tu deu, botando ali uma palestra plenária no ICM que tu deu, e uma palestra no seminário na universidade aqui, tal. Não pode ficar junto ali no mesmo bolo, porque senão a pessoa não vê. Então, você tem que pensar sempre que a outra pessoa que está lendo isso aí do outro lado, pense sempre que é uma pessoa apressada, com pouco tempo, que está lendo isso aí num avião, enquanto ele faz uma refeição. Ele vai ter 3 minutos para olhar o teu currículo. Se tu não tornar as coisas fáceis para essa pessoa ler, você vai rodar. Você tem que compartimentar, botar a informação mais importante junto. Rapaz, eu dei essas 5 palestras plenárias em eventos grandes, internacionais. Fui convidado para esses 20 seminários aqui. Isso é lista, tá? Mas você tem que diferenciar para tornar o trabalho do cara fácil. Research Statement.
Isso aqui é o documento onde você fala da sua pesquisa. O seu research statement, você vai ser obrigado a fazer esse documento, o documento onde você vai falar um pouquinho do que você fez, de como se localiza a sua pesquisa e dos seus projetos futuros. É um documento de extrema importância. Né? A amplitude nesse documento é cada vez mais importante no cenário internacional. Você deixar de ser uma pessoa que trabalha num certo nicho ali, num certo problema, e se mostrar como uma pessoa que trabalha numa certa área, ou então até na interface de 2 ou 3 áreas. Quanto mais amplitude, melhor, obviamente, sem exageros. Conheça a sua audiência. Se você vai escrever um projeto aqui para a CAPES ou CNPq, talvez a burocracia aqui do Brasil não ache ruim que você mande um documento de 20 páginas. Acho até bom, 20 páginas, o cara escreveu, o cara é bom pra porra. Né? Mas lá nos Estados Unidos, se for apresentar, os caras querem uma coisa mais sucinta, 6 a 8 páginas, passa suficiente, é jogo direto e tal. Não precisa ficar enrolando muito. Tem que ter uma boa estrutura o negócio, uma coisa que eu chamo um certo efeito cebola. Você vai descascando o negócio. Vou mostrar um exemplo para vocês do que é isso daí. Você vai começando com a informação mais geral e vai descascando e vai entrando. Você não vai logo entrando de voadora no cara dizendo o específico do específico do específico do teorema que você provou. De novo, torne interessante, explore os seus pontos fortes, o que é que você fez. E na hora de anunciar os problemas, faça problemas bem postos, concretos, divida, compartimentalize o negócio de uma maneira que fique legal para a pessoa ler. Inclusive, se o cara quiser ler a pessoa quiser ler de 2 ou 3 vezes, ele vai saber onde ele parou e tudo. Não adianta ser um texto, isso aqui não é para ser um texto em Word de 8 páginas seguidas, sem divisão, é para ser coisas por seções, subseções, e assim vai. Tá? Vocês podem dar uma olhada em Research Statement nas páginas das pessoas e ver qual é o modelo que vocês gostam mais. Por exemplo, isso aqui é um excerto de um Research Statement que eu escrevi em algum momento do tempo. Né? Então, aqui começa um pouco falando sobre o seu background, o que é que eu fiz, de onde é que eu recebi o meu título, onde é que eu fui pós-doc, onde é que eu trabalhei e a posição que eu estou agora. Né? Pesquisa, eu quero chamar a atenção para vocês aqui. Você não começa dizendo... Eu podia começar dizendo que eu provei teoremas sobre one-sided approximation in Pale-Linear spaces. Isso aqui é o que eu trabalho. Rapaz, eu trabalho com aproximações unilaterais dos espaços de Pale-Linear. Podia ser a minha linha 1, mas eu não vou fazer jamais isso. Você não vai jamais começar específico, você vai começar amplo. Né? Minha área de pesquisa concentra-se na área de análise. Ponto. E suas aplicações, a teoria dos números, teoria de aproximações e equações diferenciais. Ponto. Né? Eu estou basicamente interessado no estudo de fenômenos oscilatórios, usualmente em circunstâncias quando tem uma quantidade interessante, natural, a ser otimizada. Ponto. Né? Esses, geralmente, revelam importante informação sobre a estrutura dos espaços e pode ser usado no variety of applications. Nos últimos anos, eu tenho trabalhado no tópicos que incluem. Você bota aqui os tópicos que você trabalhou, tal. Ainda sem entrar em cada tópico. Né? Então, uma introdução, e aí você vai para as sessões sumárias e você vai descascando a cebola. Tá? Uma outra página. De novo, aqui também nos Research Statements. Cada compartimentação que você faz, cada divisão, você pensa um pouquinho no que está por trás. Vou mostrar exemplos de como coisas que vocês nem sabem que estão ali impactam. Quando vocês escrevem algum documento, algum research statement, alguma coisa, algum projeto, para alguma pessoa ler, como é que vocês fazem as referências? Tem um sujeito que gosta de botar o nome dele. Vamos pensar numa situação hipotética. Você é um cara que está aplicando para um trabalho, você tem ali 8 papers, e o seu nome acaba com P de pato. Certo? Seus papers têm coautores. Se você botar as referências da ordem usual, o cara vai pegar o seu nome, que começa com... Pegar o Roberto Oliveira, termina com O. Roberto pegar, digamos que ele estava aplicando, tinha 10 papers com colaboradores. Se ele for botar os nomes dele lá no final da referência, os papers dele vão aparecer todos divididos, porque geralmente a ordem que aparece dos autores é a ordem alfabética. Então, se ele teve um coautor que começa com A, vai aparecer os papers numerados de 1 a 50 no final, o do Roberto vai aparecer o paper 1, o paper 12, o paper 13, 14, de repente 2 papers solo que ele tem ali no final vão aparecer juntos. Vai ser difícil para um cara bater o olho nas referências e encontrar os papers do Roberto. Vocês concordam? Diferente. Se o nome do cara começasse com A e ele tivesse 8 papers, ele ia bater nas referências e os 8 primeiros papers iam ser os papers do cara. Quando você está se referenciando aqui, fulano de tal fez isso no paper 7. Aí aqui tem um 7 aqui. Porra, será que esse paper 7 foi importante ou não? O cara diz no trabalho, nesse importante paper 7, eu queria saber se esse paper foi importante ou não, queria saber em qual jornal foi publicado. O que é que o sujeito vai fazer para saber em qual jornal foi publicado?
Ele vai, se ele estiver lendo isso aí em papel, no mínimo ele vai ter que passar lá para trás e ler a referência 7. Porra, esse paper aqui foi publicado no Annals. Legal pra porra, paper bom. Né? Se ele estiver vendo, muitas vezes eu estou revendo o projeto e vendo isso aí no iPad ou no computador. Cara, no computador, como é que o cara faz? O cara tem que passar a página lá para o final e depois voltar. Que saco, né? Então, assim, se você tem alguma coisa para mostrar, se você tem algum trabalho seu, por exemplo, e você quer dizer, rapaz, esse meu trabalho aqui foi importante, o teorema mais importante que eu fiz e tudo, você pode pensar em maneiras alternativas de dizer aqui no meio do texto, em vez de botar suas contribuições lá para referência, você bota aqui, olha, essas nós aprovamos isso daqui nesse paper, nesse nosso trabalho. Seus autores, está aqui o paper. Pum, jornal e ano. Está aqui já no meio do texto, o cara quando estiver lendo já vai saber, pô, esse paper é importante, está nesse jornal aqui, bacana. E aí eu tiro das referências lá de trás. Né? Por exemplo, uma coisa que eu não faço é botar os meus papers na referência lá de trás. Na referência lá de trás eu boto todos os outros papers que acompanham o meu research statement, mas os meus eu não boto todos e boto os que eu acho relevantes, mas eu boto aqui no meio do texto. Porque quando o cara já está lendo, se eu digo que fiz alguma coisa importante, o cara já vê ali qual é. Muitas pessoas, não são todas, mas existe uma correlação muito grande entre uma pessoa fazer um mini julgamento ali de 2 minutos entre a importância do trabalho e o jornal onde ele foi publicado. Eu não estou dizendo que eu concordo com isso ou não, só estou dizendo que isso é um fato da vida e vocês têm que estar cientes. Então, se você tem um paper publicado no jornal bom e você quer que o cara veja aquilo ali na lata, você vai lá e escreve. Tá? Então, pequenas decisões estilísticas como essa são coisas que podem fazer diferença quando você estiver aplicando para alguma coisa, montando um pacote desse. Tá legal? O Teaching Statement. O Teaching Statement é um documento onde você vai escrever sobre as suas visões sobre o ensino. Né? Em algumas posições que você vai aplicar de pós-doc, isso aí geralmente é um documento que se pede, mas não é muito relevante se a posição que você está buscando é uma posição de pesquisa. Mas, como você nas universidades americanas, por exemplo, europeias, você vai ter que ensinar, geralmente se pede um documento de 1 ou 2 páginas dizendo um pouquinho da sua visão, da sua experiência, da sua inspiração com respeito às atividades de ensino. Não pegue qualquer coisa da internet, copie e tente transformar na sua própria experiência. Eu caí na bobagem uma vez de dar o meu application package todinho para os meus alunos, uma vez, para eles inspirarem. Acabou que os teaching statements deles ficaram mais ou menos todos iguais. Assim. Eu disse, rapaz, você tem que dar um jeito nisso daqui. Não pode chegar e o que me inspira não é a mesma coisa que inspira para vocês, não. Carta de recomendação. Mais uns 5 minutos eu vou acabar, que eu vou passar um pouquinho do tempo. Mas algumas pessoas me perguntam, como é que eu escolho as minhas cartas de recomendação? Como é que eu escolho quem é que vai escrever em meu nome? Né? Primeira coisa, você tem que ter bom senso de pedir para as pessoas certas. Você tem que conhecer a audiência para a qual você está pedindo essas cartas de recomendação. Peça para pessoas que te conheçam e possam falar muito bem de você, incluindo até que a pessoa saiba algumas informações pessoais, se você tem alguma característica de dificuldade que você passou para poder chegar até onde você chegou e tudo, se você vem de alguma comunidade que é menos representada e tudo, isso aí são informações relevantes que uma pessoa que vai escrever uma carta de recomendação para você pode usar a seu favor. Né? Qualquer matemático sério não vai mentir em uma carta. Então, você tem que pedir para pessoas que conheçam você. Não peça porque o cara é seu brother, não. Rapaz, eu jogo futebol com aquele professor, o cara é bacana, vou pedir uma carta para ele, porque o cara vai escrever que eu sou fermar na terra. Não é verdade, tá entendendo? Então, assim, ninguém vai mentir. O cara pode, no máximo, numa carta, obviamente, ele vai valorizar seus pontos fortes e minimizar os seus pontos fracos. O cara não vai inventar. Então, não espere isso. Não é porque o cara é seu brother e tal que você vai pedir uma carta para ele. Né? Tem que ter uma certa amplitude. Se você trabalha em 2 ou tem um toquezinho na terceira área, você vai lá e pega uma pessoa de cada área que o cara pode falar que você contribuiu um pouquinho naquela terceira área. Então, tente mostrar uma certa amplitude. Use esse princípio da superharmonicidade, tente agregar uma nova carta ao seu pacote, somente se ela aumenta a média. Quando eu falei isso para o Renan, meu aluno, eu disse, Renan, você tem que escolher as cartas, uma carta nova só se ela for agregar a sua média. Ele, tá, então vou pedir só carta para o Gugu. Eu achava que ia dar a melhor carta para ele, né? Mas você tem que também mostrar a amplitude. Assim, não é só uma carta. Você vai agregar outra, agregar a média, você tem que entender no sentido amplo. Né? Você vai ser uma pessoa que pode falar que você trabalha em outra área. Você vai ser uma pessoa que pode falar de alguma outra coisa pessoal e tudo. Uma cover letter, a maioria de vocês talvez não saiba nem o que é. Uma cover letter, quando você vai fazer uma aplicação ou quando você vai submeter um paper, vai ter uma opção para você escrever uma cover letter. Isso aí é como se fosse uma carta de apresentação. Você está dizendo o que é que você está fazendo. Você está se candidatando ao quê? Você está submetendo qual paper? Quando você vai submeter um artigo para um jornal,
eles geralmente deixam até isso aí como opcional. Eu sugiro que vocês deem uma olhada e toda coisa que é opcional, você tem que pensar um pouquinho, rapaz, vale a pena fazer isso daqui? Isso aqui é uma oportunidade que eu estou perdendo de repente, agregar alguma coisa ao meu pacote. Né? Então, é uma carta breve, onde você apresenta de forma leve, sucinta, vai direto ao ponto. Você pode usar um pouquinho da força e do prestígio da sua instituição, se você quiser. Se você tiver aqui do INPA, por exemplo, você usa o papel timbrado do INPA, vai lá com força total, faz um negócio bonitinho, né? E pode ser usado na submissão de papers também. Então, isso aqui, por exemplo, é o exemplo de uma cover letter que eu escrevi quando eu apliquei para Postdocs. Isso aqui era eu, Emanuel, aplicando, meu endereço, aplicando para uma posição lá no IAS em Princeton. E aqui é a pequena carta de exposição, assim, a quem possa, blá, blá, I am writing to apply para a posição, blá, 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 I'm currently a graduate student, tá, tá. Só que isso aqui era a minha cover letter padrão. Toda posição que eu aplicava, eu pegava essa cover letter que era padrão, mudava o endereço da instituição e mudava isso daqui. Eu deixei em letras capitais, né? I'm applying for the position, blá. Cada posição de pós-doc, às vezes, tem um nome. Pós-doc fulano de tal, assistant professor fulano de tal, pós-doc Hendrick não sei o quê. E aí eu deixei em letras capitais aqui para mudar isso daqui. E aí você diz o que é que você faz, um pouquinho do que é que você trabalha, e os meus interesses estão relacionados com a pesquisa dos professores, blá, blá, blá. Eu deixei aqui em letras capitais, professores no seu departamento. Para você aqui, é o lugar onde você vai botar os professores com os quais você gostaria de trabalhar. Né? Isso aqui não é que ela ia desse jeito, aqui eu deixei em capitais para o cara mudar. Mandei uma vez isso aí para algumas pessoas, os caras estavam mandando a carta desse jeito, para todo canto. Depois que eu vi, eu botei a mão na cabeça, pelo amor de Deus, rapaz. Eu deixei em capital aqui para tu mudar e botar os dados específicos de cada instituição. Isso aqui é o exemplo de uma cover letter, por exemplo, quando eu submeti um paper. Quando você pode submeter um paper, você pode botar uma cover letter. Aqui eu vou com força total. Bota o papel timbrado do INPA, você apresenta o paper aqui em uma página, o que é que você fez nesse paper, o que é que você prova. Geralmente uma cover letter não deve ter símbolos matemáticos, você deve ser capaz de explicar só com texto o que é que você fez, por que é importante, tal, o que é que você continua. Final, assina bonitinho, ó. Olha como fica bacana um negócio desse você botar na sua aplicação. Tá? Entrevista. Final dos tempos, você pode ser convidado para fazer uma entrevista por Skype, uma entrevista pessoal, ou, de repente, dar até uma job talk, dar uma palestra, se você for um dos candidatos pré-selecionados. Né? E aqui eu não posso enfatizar mais o bom senso, a apresentação pessoal importa sim, a sua postura importa sim, a sua confiança importa sim, né? Seja amigável, respeitoso, atencioso, profissional, ético, sobretudo honesto, isso importa sim. Então traga o seu melhor jogo, tá? Venha bem apresentado, não imaginem que o mundo real, as pessoas acham, porque eu sou um cientista, eu tenho que ser reconhecido simplesmente pelo que eu penso. Não importa como eu me visto, não importa se eu pintei o cabelo, não importa se eu tomo banho. Isso não é verdade, tá? Só assim, só uma dica, isso não é verdade, tá? As pessoas olham, se você se aparece para uma entrevista de trabalho de chinelo ou de camiseta, isso faz diferença, porra. Tá? Então, assim, preste atenção nisso. Vocês podem começar... Quando eu era aluno de doutorado, vocês não conhecem um cara que ia para a universidade mais mazelado do que eu. Vocês não conhecem. Mas, assim, vá aprendendo que isso daí não vai continuar para sempre, tá, gente? Assim, você tem que se encaixar ali, claramente tem uma faixa, tem um espectro onde você pode se encaixar, você não pode ficar na parte de baixo do espectro, mas a postura tem que melhorar um pouquinho, tá? Isso faz a diferença. Digo para vocês, quando eu fui entrevistado para esse cargo da firma de consultoria que eu fui, chegou um cara um dia da entrevista, todo mundo de terno, o cara não estava de terno, e a camisa dele, dos 6 botões, faltavam 2. Assim, o cara podia ser o cara mais gênio da ciência da computação que estava lá, mas o cara foi eliminado a priori, brother, assim, foi eliminado a priori, assim, porque a galera bateu o olho e disse, não, esse cara não, o cara não entrou nem no jogo. Então, algumas dessas coisas aqui você tem que fazer só para entrar no jogo, só para não ser eliminado. Não quer dizer que vai contar positivamente para ti, não, é que não vai contar negativamente. Tem que conhecer o eleitorado. E, por fim, eu vou falar só sobre algumas pequenas dicas extras. Né? Seu orientador, uma figura super importante, você tem que utilizá-lo o máximo que você puder para poder aproveitar essas oportunidades de emprego. Explore essas alternativas que ele sugere. Explore os amigos dele. Conheça os colaboradores do seu orientador. Faça contatos através dele em conferências. Vão para conferências. Se você tiver alguma conferência, tiver algum evento social, jantar, coquetel, vão. Não precisa ficar conversando horas e horas com ninguém. Vão lá, se apresente, diga que é aluno do professor fulano de tal, que está fazendo trabalho, que leu o paper daquele cara e tudo. É importante você ter um contato, por mais trivial que seja, de 3, 5 minutos, com as pessoas que você eventualmente está interessado em trabalhar. Porque o que vai vir no slide depois. Né?
você tem que, um dos passos mais difíceis quando você aplica para um emprego, para uma candidatura dessa de pós-doc, por exemplo, no Math Jobs, já que a aplicação é só um clique, a aplicação para um pós-doc de Harvard é só um clique, gente. Ó, vocês imaginam quanta gente não aplica? Deve ser uns 3.000 aplicantes no mundo inteiro para 2 vagas, sei lá. Então, a coisa mais difícil que você tem que fazer é garantir que a sua aplicação seja lida. Que eu já tive na Universidade Americana, o Roberto já teve lá. Quando chega a época das aplicações, tem uma sala cheia de caixa, cheia de papel. A aplicação para doutorado é a mesma coisa. Um monte de várias e várias caixas. E aí eles designam assim 3 ou 4 caras para fazer parte do comitê de avaliação daquele ano. Como é que 3, 4 caras vão ler 3.000 aplicações? Os caras não vão ler. Então existe uma grande chance da sua aplicação não ser lida. Você teve esse trabalho todinho, você passou um mês fazendo isso, e tem a grande chance de não ser lida. Como é que você vai garantir que ela vai ser lida? O que você vai fazer é o seguinte, você vai escrever um e-mail pessoal, você pode até aplicar para 100 universidades americanas, mas tem daquelas 100, você tem umas 30 em que você gostaria mais mesmo. Até essas 30 aqui eu acho que eu tenho uma boa chance, eu conheço um cara em cada, mesmo que eu não conheça, eu já li um paper do cara, você vai escrever um e-mail pessoal para aquela pessoa naquela universidade que você está interessado em fazer pós-doc, que você está interessado em fazer doutorado, se apresentando. Dizer, professor fulano de tal, eu sou fulano de tal, você vai explicar como é que você conheceu, eu sou o fulano de tal, estou acabando meu doutorado no INPA, sob a supervisão do professor Emanuel. Né? Você vai dizer como é que você conheceu o cara. A gente se conheceu na conferência tal, lembra? Ou, se você não conheceu o cara, eu li o seu paper tal e tal, e fiz um trabalho parecido com isso. Você vai dar alguma conexão de como é que você chegou àquele indivíduo, para também você não ser acusado de, sei lá, botar um restraining order atrás de você, né? Assim, você não ficar... Então, você vai dar alguma justificativa como é que você chegou àquele cara, aí você vai mostrar para ele, estou escrevendo para o senhor, porque eu estou aplicando aqui para a posição tal, tal, tal na sua universidade, gostaria muito de poder interagir com o senhor, a senhora, por favor, encontre em anexo aqui todo o meu application package, todos os meus documentos, CV, papapá. Qualquer atenção que o senhor ou a senhora puderem dar à minha aplicação será muito bem-vinda. Ponto fulano de tal, assinado fulano. Né? Escreveu um e-mailzinho pessoal para o cara só dizendo que você aplicou. Na maioria das vezes, algumas vezes o cara não vai responder, porque tem gente que não responde mesmo, então, mas a maioria das vezes a pessoa responde dizendo assim, olha, eu não faço parte do comitê de avaliação, o cara também quer tirar o dele da reta, não quer botar responsabilidade nenhuma, eu não faço parte do comitê de avaliação esse ano, mas eu vou lá deixar eles saberem que você está aplicando e que pode ser um candidato em potencial interessante. Pronto, é só isso que você queria. Você quer que o professor vá lá nas caixas, nas 3.000 caixas, Cíntia, aplicou aqui para o doutorado. Pai, Cíntia, me escreveu um e-mail legal. Fulaninho, do comitê de avaliação, rapaz, dá uma olhada nessa menina aqui, que pareceu legal. Bom, você quer que a pessoa tire a sua aplicação das caixas e bote em cima da mesa com um bloco de 50 que eles estão lendo ali. Só isso que você quer. Isso é super importante. Tá? E busque sempre novas oportunidades na vida. Assim. Você receberá diversas negativas. Você vai aplicar para todos esses lugares, você vai receber uma porrada de não, é claro. Não fique desencorajado por causa disso, não. A maioria das vezes que eu apliquei para essas coisas, certamente a maioria foi não, alguns foram sim. Você só precisa de um sim. Você pode receber 99 nãos, se você aplicar para 100 lugares. A única coisa que você precisa é de um sim. Você está feito. E não desista, continue buscando. Em todos os momentos da carreira, quando você tem uma conquista, você comemora, você volta a trabalhar, porque tem o próximo passo. Não desista, tenha certeza sempre de que fez o seu melhor no passo anterior e vá a bola para frente. Tudo que eu mostrei aqui para vocês, isso aqui não é utopia, não. Todo mundo aqui, que está aqui no doutorado do INPA, por exemplo, tem uma chance grande de ser bem sucedido com isso, de fazer uma tese boa e tudo. Eu vou mostrar para vocês um caso particular aqui, que eu gosto muito para encerrar, para citar, que é o caso do colega de vocês, que alguns de vocês devem conhecer, o José Ramon, que foi meu aluno. O José Ramon, ele é de Honduras, ele chegou aqui no INPA com 16 anos, sofreu um pouco no começo do mestrado, né, não tirou notas tão boas e tudo, sofreu com adaptação, mas depois se recuperou, começou a trabalhar forte, uma pessoa muito trabalhadora, inteligentíssimo, mas acima de tudo muito trabalhador. Muito trabalhador, sempre conversávamos, fazia tudo de sugestão que eu dava, ele aproveitava e tal, aproveitou as oportunidades que teve. Passou por toda essa experiência aqui que eu estou sugerindo que vocês passem, né? E qual é o objetivo? O objetivo de você fazer tudo isso é você receber no final um e-mail assim. Esse é o e-mail que ele recebeu no começo desse ano. Esse já é a próxima oportunidade de pós-doc dele, já vai para um segundo pós-doc. Caro José,
The staff search committee here at UCLA met last week to decide on the Hendrick positions. Hendrick é uma posição de postdoc por 3 anos. I'm very happy to tell you that we are going to send you an offer for a Hendrick postdoc very shortly. I hope you will be able to come and join our analysis group. Eu apaguei aqui porque aqui é a informação que é só diz respeito a ele. Best regards, sujeito chamado Terry. Imagina você receber um e-mail dizendo que o cara hope that you'll be able to come and join our analysis group. Best regards, Terry. Tá? Então, isso aí é que é o objetivo, gente. O que é que você vai fazer quando você receber um e-mail desse? Você vai tirar a noite, tomar um porre, e no outro dia de manhã, você vai acordar, vai tomar uma xícara de café e vai voltar para trabalhar, porque essa é a profissão que vocês estão escolhendo. Muito obrigado. Obrigado, professor Emanuel.